Há um livrinho chamado Vencendo as Crises. É um livro de Denis Kizar, da editora Cepal. E eu me lembro que em 1900 e antigamente, meu irmão gêmeo Ricardo falou assim: pô, li um livro muito bom sobre a vida de José, e me deu o livro. Passados uns anos, o pastor Roque, que foi pastor na Igreja Batista Memorial, ele me disse: rapaz, tem um livro aí muito bom. E aí eu comprei de novo o livro, porque a capa era diferente. Então, eles mudam a capa, para esse eu não tenho. E comprei, cheguei lá, na hora de classificar o livro, eu olhei e falei: pá, mas esse aqui eu tenho, só que um é rosa e outro é cinza. E esse livro, ele analisa a vida de José e mostra como José, com a graça de Deus, transformou situações desfavoráveis, complicadíssimas, difíceis mesmo, em fatores de libertação e sucesso, com a graça de Deus, repito. E nesse livro, o autor, ele destaca 7 fatores vencidos por José. Primeiro, a sua hereditariedade, a herança familiar, herança genética familiar, o mal entendido, como ele lidou com os mal entendidos, com as adversidades, com as tentações, com a obscuridade, com a prosperidade, com a amargura. E eu estava de novo olhando esse livro e falei assim: não, eu tenho que tocar nesse livro e usá-lo um pouco para falar sobre José, nesses tópicos que foram listados por Denis Kizar. É o seguinte: aquilo que for bom é do autor, o que não for bom com certeza é meu, tá bom? Mas eu vou aqui nas próximas quartas-feiras, querendo Deus, usar esse livro, Vencendo as Crises, para falar um pouco daquilo que foi a grande vitória de José com a graça de Deus. Vamos começar com a nossa herança familiar, a nossa hereditariedade. Antes de tudo, eu vou contar uma história de uma pessoa que os irmãos não conhecem. E essa história eu aprendi, eu a ouvi na semana passada, quando estava em Natal, Rio Grande do Norte. É a história de um menino que foi criado numa família de muitos irmãos. Seu pai era o bêbado conhecido do bairro. As pessoas só ouviam bêbado. E chegava em casa sempre bêbado. E chegava em casa agredindo a família. Os filhos, para ele, eram uns vagabundos que não iam dar em nada. E ele não se cansava em dizer para os seus muitos filhos que eles eram um bando de vagabundo, que eles não iam dar em nada, e caía xingando-os com toda a sorte de palavrões que ele conhecia enquanto estava bêbado. E aquele menino em particular foi criado assim, ia ser um Zé Ninguém. Seu pai, que fazia parte do folclore do bairro, porque todos zombavam e o humilhavam, ele era conhecido na cidade, naquele lugar, como filho do bêbado. E por sua vez, chegando bêbado em casa, além de agredir a esposa, agredia os filhos física e verbalmente. Cresceu assim, menino. Um dia ele viu os seus amigos fazendo xixi, desculpe a expressão, urinando no seu pai bêbado. Urinando em cima do seu pai e rindo. O pai estava completamente bêbado, numa cena de extrema humilhação. Cresceu com uma baixa estima, achando-se um nada, um zero à esquerda,
até que conheceu o Evangelho. E o Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque ele entregou a sua vida a Cristo, foi o primeiro e até hoje o único membro da sua família aceitando Cristo. E Deus começou a fazer uma obra na vida daquela criança que o pai dizia que seria um vagabundo, um Zé Ninguém, um nada. E hoje esse homem é um dos maiores e mais respeitados pastores batistas da Grameia. Ele tem que se superar para ver que a graça de Jesus e o Evangelho transforma as pessoas. Você sabia que o livro de Gênesis gasta mais tempo falando na vida de José do que em qualquer outro personagem patriarcal? Sabia disso? Fala mais de José do que em Abraão, fala mais de José do que em Isaac, do que em Jacó. E José, no Antigo Testamento, foi o homem que mais se pareceu com Jesus Cristo. Se você quiser um personagem bíblico, o mais parecido com Jesus Cristo no Antigo Testamento, vá à vida de José. Há muitas comparações, o autor faz 9, eu fico com 5. Mas eu me lembrei que assim como José foi para o Egito, Jesus foi para o Egito também, né? Então há algumas analogias que o autor faz, fico com 5 apenas. Jesus e José foram objetos especiais do amor de um pai. E a Bíblia diz em Gênesis 37:3, e Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E em Mateus 3:17 nós lemos: e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem sinto prazer. Declaração do Pai sobre o seu Filho Jesus Cristo. Segunda característica bem impressionante entre José e Jesus: eles eram odiados por seus irmãos, mal compreendidos pelos seus irmãos. E olha o que é dito em Gênesis 37:8. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E em João 15:25, mas é para que se cumpra que a palavra está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. Terceiro, as reivindicações de Jesus e José foram rejeitadas por seus irmãos. Em 37:8 eles dizem: tu deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Mas aí nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 7, de 3-5, disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa em oculto. Se fazem estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, Jesus. Há uma quarta analogia entre José e Jesus: tornaram-se uma bênção entre os gentios. E aí eu leio para vocês Gênesis 41, de 38-40. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E aí, Atos 15:14 é dito: Simão relatou:
como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Em quinto lugar, Jesus e José tiveram um ministério de reconciliação e exaltação na vida dos seus irmãos. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. E aí, quando a gente vai a Tiago, Tiago diz assim: Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. A gente vai a Judas, Judas diz: servo do Senhor Jesus Cristo. Já não eram mais opositores de seu irmão Jesus, mas eram servos de Jesus. Jesus veio trazer reconciliação, como José. Só que Jesus era homem como nós, mas José era realmente muito parecido conosco, irmãos, porque tinha que lutar e teve que lutar contra muitas adversidades na vida. E Deus deixou registros detalhados de todas as adversidades que José teve de enfrentar. Sabe por quê? Porque ele tinha um propósito, porque é dito lá em Romanos 15:4. Vamos ler todos juntos? Preste atenção à palavra tudo, tá? Vamos ler todos nós. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para nos ensinar, para que pela paciência e pela consolação daquilo que nos foi escrito, tenhamos esperança. Olha que coisa maravilhosa, não é? Então, através de José, nós vamos adquirir ensinos para a nossa vida, para as nossas vidas, e também coragem. Se você está enfrentando o que eu estarei destacando cada semana, tenha coragem. José passou sobre todos esses problemas e Deus foi com ele e deu vitória, e pode fazer isso com você também. Tá? Então, esses estudos são para nós enfrentarmos o futuro, o amanhã. Para muitas pessoas, o maior problema que elas têm é a maneira como têm de enfrentar a sua herança, tem que lidar com a sua herança familiar. São pessoas que hoje se sentem frustradas, inferiores, como contei a história desse pastor querido, e essas pessoas olham para a sua história familiar, para a sua família, para os seus antecedentes, e sentem-se como se Deus as tivesse trapaceado, e não lhes dando o tipo certo de genes, não lhes colocando na classe social, numa classe social apropriada, não lhes equipou com as exigências corretas, com privilégios, não lhe abriu oportunidades de uma boa herança familiar, e essas pessoas ficam se sentindo pesadas. Mas eu nasci numa família tão complicada, tão difícil, por que Deus não me fez nascer numa família um pouco melhor? Quanta gente tem traumas disso. Aí passam a vida sentindo pena delas próprias, impõem autolimitação por causa do seu histórico de vida, irmãos. E eu quero dizer aos irmãos que é verdade que as nossas experiências familiares e hereditárias
são fatores importantes na nossa formação emocional, na lapidação da nossa personalidade, mas nós devemos sempre nos lembrar que Cristo ainda hoje nos faz novas criaturas, porque que diz Paulo lá em 2 Coríntios 5, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso tem que ficar no nosso coração, irmãos. Deus é um Deus que faz coisas novas na nossa vida. Ele não permite que o plano que Ele tem para a sua vida seja frustrado por causa do que Deus permitiu que acontecesse na sua história. E Ele quer usar a sua vida com seu histórico familiar, com qualquer coisa que tenha trazido ou traga trauma a você. Ele quer usar isso para que todos vejam a presença dEle e a glória dEle na sua vida. A menos que você se rebele contra Deus, Deus não vai fazer coisa bonita na sua vida. Então, eu queria que você olhasse, está dito aqui no slide, ore, mas o que eu queria colocar é: olhe para a herança familiar de José. Olhe quem foi o pai de José. O pai de José foi Jacó, que significa o enganador, o usurpador. Vocês sabem que ele recebeu esse nome porque ele era gêmeo, nasceu Esaú, o mais velho, e ele nasceu agarrando o calcanhar do mais velho, né? E eu me lembro que Posto Ipiranga, olha, fazendo eu anúncio aqui, Posto Ipiranga, em 1900, e Aracide Almeida dizia assim: quem não é o maior tem de ser o melhor. Eu acho que era mais ou menos esse slogan do Jacó, né, irmãos? Pegou, falou: o outro é mais forte, mas eu vou segurar e vou puxar o calcanhar dele. E Jacó, tendo esse nome enganador, imagine você se apresentando à sua namorada: muito prazer, meu nome é enganador. Você ia namorar um sujeito desse? Ia, não ia, né? Naquele tempo os pais escolhiam, então estava escolhido, né? Mas Jacó resolveu levar a sério o nome que lhe puseram. Ele era o ovelha negra da família e ele resolveu mostrar como agia uma ovelha negra. E de tanto falarem que ele era o enganador, ele começou a viver assim. E o enganador Jacó colocou muito bem isso em prática através do modo como ele conseguiu que seu irmão vendesse o direito de primogenitura. Olha o que é dito na Bíblia, isso é dito em Gênesis 25, de 27 a 34. Disse Jacó: vende-me, está ao contrário, por favor, é o outro quadro isso. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Veja os irmãos, veja a família complicada aí, já está complicada, né? Começa falando de coisa complicada. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O primogênito recebia 2 vezes a herança da família, e quando o pai morria, ele era o líder da família.
Havia outros privilégios, mas esse foi o guisado, a sopa mais cara de todo mundo, irmãos, tá? Custou muito a seu Esaú. Também veja como Jacó mais tarde enganou o pai Isaque para que este lhe desse a bênção pertencente a Esaú. Isso está em Gênesis 27, de 18 a 24. Preste atenção nesse relato que está aqui. Olha só. Palavras, não é bem, eu deixei, segura isso aí. Eu vou ler aqui para os irmãos. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor, e com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó seu filho, e foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito, mentindo. Tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho, olha o que Isaque diz, vai dizendo nessa história toda: como é isto, que tão cedo achaste, meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. O cara ainda bota o nome de Deus na mentira dele. Olha lá, espiritualizar para pecar, tá? Você peca, mas espiritualiza, tá? Faz uma, tipo assim, uma palavra santa, todo mundo vai achar que você é um santão, e você é um pecador miserável, vagabundo, desculpe a expressão. E aí, e disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. O pai era cego, mas não era bobo, não é? Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, olha o que ele disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse: és tu, meu filho Esaú mesmo? Você está entendendo? Ele está se sentindo, eu acho que eu estou sendo enganado, deixa eu ver se é isso mesmo, né? E ele disse: eu sou. Paro por aqui. Não é à toa, irmãos, que as palavras proferidas por Esaú, quando Esaú soube que perderam a bênção para Jacó, as palavras de Esaú foram patéticas, mas muito apropriadas. Olha o que Esaú disse, olha o que Esaú disse: não é com razão que se chama ele Jacó, enganador? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Na verdade, se você prestou bem atenção ao que eu li, o problema não era só Jacó. A mãe de Jacó, Rebeca, foi a grande mentora daquela trama toda. A mãe que ajudou o filho a mentir. Você está entendendo a família? Está entendendo a herança familiar de Jacó? E está entendendo a linhagem de José? Está entendendo que família, irmãos? Mais tarde Jacó teve um encontro poderoso e pessoal com Deus no vale de Jaboque, se converteu e o seu nome foi modificado para Israel. Essa história está em Gênesis 32. E em Gênesis 33, 10 e 11, no reencontro que Jacó teve com seu irmão Esaú, muitos anos depois, quando ele estava fugindo de Labão, ele restituiu um pouco aquilo que havia roubado do seu irmão, porque é dito assim: mas Jacó insistiu: não,
se te agradaste de mim, aceita este presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Ele estava com tanto medo do irmão que foi mandando presente, mandando presente, mandando presente, mandando presente, 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 presente. Deve ter lido Provérbios, né? Que o presente aplaca a ira, né? E aí foi mandando e o irmão falou: mas por que todos esses presentes? Não, só ver a tua face, né? Então, irmãos, poderíamos dizer que de Jacó que ele sofreu de José, que poderemos dizer de Jacó que ele sofreu os efeitos de um pai passivo, Isaac, e de uma mãe ausente no desenvolvimento da sua personalidade. Então José teve um passado que ele não podia se orgulhar, da herança familiar dele. Tá? Muito do seu histórico de vida poderia ter sido usado para justificar: olha, eu tenho uma vida ruim, eu entrei por um lado ruim na vida porque eu tive uma família muito ruim. Mas José não teve essa vida ruim. José honrou uma vida e teve uma vida bonita, não é? Um homem dizia que ele costumava usar a história de sua mãe como desculpa para os seus comportamentos irresponsáveis. Até que um dia o Espírito de Deus confrontou e mostrou o quanto ele estava errado. Mais que isso, o Espírito Santo começou a lhe mostrar que ele tinha que assumir responsabilidade pelas suas más ações. E aí ele se habituou, sempre quando dava uma mancada, e ele era pastor, quando ele dava uma mancada no ministério dele, pastoral, no casamento dele, na vida espiritual dele, vinha à mente: você errou porque teve aquele tipo de mãe. A culpa é dela, a culpa não é sua. Mas ele disse que houve um dia em que ele foi confrontado com a sua desculpa esfarrapada. E agora ele dizia o seguinte: eu perdoei minha mãe, e se eu perdoei a minha mãe, a culpa agora é minha, não é mais dela, e de agora em diante, tudo que eu fizer de errado, eu sou o responsável, não a minha família. José nunca permitiu que os seus genes, a sua hereditariedade, a sua herança genética familiar fosse utilizada como desculpa. Ao contrário, ele aprendeu a manejar tudo para que isso trabalhasse a seu favor. Na verdade, irmãos, nós não sabemos como ele manejou tão bem a sua hereditariedade, mas nós sabemos aquilo que a Bíblia fala. Nós temos passagens bíblicas que nos ajudam a lidarmos com o nosso passado, de tal maneira que não causem peso ou empecilho no nosso serviço que fazemos para o Senhor, irmãos. Então vou deixar algumas coisas para nós. Se você por algum motivo tem algum trauma aí interior ligado à sua herança familiar, queria muito que você olhasse comigo o que a Bíblia nos diz. A primeira coisa é: aceite o seu histórico de vida, a sua hereditariedade como tendo sido prescrito por um Deus amoroso e soberano. Nós temos um Deus amoroso e um Deus soberano, um Deus que conhece a nossa vida, um Deus que é bom, as vontades de Deus são boas, os propósitos de Deus são bons para as nossas vidas. Deus colocou você na família que você está porque Ele quis, ponto. E você é o único nessa família. Eu sou gêmeo univitelino, sou diferente do Ricardo.
Meu irmão tem umas virtudes que eu não tenho, e eu tenho outras. Tenho defeitos distintos do dele. Sou o Renato, não sou o Ricardo, mas tenho muito orgulho do meu irmão. Deus lhe deu os pais que Ele desejava que você tivesse, designou o tempo e o lugar do seu nascimento, e eu quero ler com você Salmo 139, o salmista maravilhado: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você veio para a família que Deus quis que você viesse, ponto. Ele é soberano e bondoso, e tem propósitos santos nisso aí. Não aceitarmos os nossos pais, não aceitarmos nossos antepassados, nossa classe social, traz um efeito negativo e devastador para a nossa personalidade. Ficar revivendo, lamuriando, lamentando a bagagem emocional, a bagagem existencial, irmãos, vai trazer problemas espirituais e emocionais seríssimos para nós, irmãos. Além disso, vai afetar os nossos relacionamentos com os outros, tá? Fazendo com que nos sintamos inferiores, incapazes de termos um bom relacionamento com quem quer que seja. E é muito interessante, lendo esse livro, o autor estava dizendo que ele teve um amigo, e esse amigo, o pai dele era um médico cirurgião reconhecido e respeitadíssimo na comunidade. E devido ao sucesso da posição do pai, esse amigo desfrutava de todos os privilégios materiais que ele desejava. O sujeito era rico, a família era rica, ele tinha os bens que ele queria. Mas esse amigo se sentia diferente e ressentia-se de ter esses privilégios. E secretamente esse filho desse médico desejava ter uma vida normal como as outras pessoas que não tinham tanto dinheiro. Olha só, irmãos, o que não é problema para você é problema para o outro, né? Não é isso, né? Ele não queria ir para a escola de Cadillac como ele ia, tá? E ele não queria ser reconhecido na escola como filho do doutor, como era reconhecido. E ele travava uma grande luta interior em aceitar a sua hereditariedade como sendo determinada por um Deus amoroso e soberano. Para muitos, irmãos, talvez para você, se esse fosse o problema, não era o problema, era a solução, né? Você andar por aí com o carro de último tipo e andar nos melhores restaurantes, usar as melhores roupas, nas melhores casas, você não ia ficar triste com isso, não ia ser o menor problema para você. E aí o autor, que era amigo dele, disse: o meu problema era totalmente diferente. Aliás, o meu problema era totalmente o contrário. Eu me sentia muito prejudicado por nunca ter experimentado as vantagens que você desfruta, cara. Eu tinha pais pobres, eu não tive oportunidade de ter uma educação primorosa, esmerada. Diversas vezes eu me senti inferior, embaraçado na vida, ressentido. E mesmo depois dele se converter a Cristo,
ele lutava contra aquela herança familiar. Ele tinha a tendência de se lamentar, de se tornar uma pessoa amarga, porque os seus pais muitas vezes não puderam lhe dar aquilo que ele queria, tá? E durante um bom tempo, ele achou que não podia servir ao Senhor, porque ele era limitado, achou que não podia fazer amigos, porque ele tinha desvantagens. Sabe, irmãos, as consequências mais sérias de nós envolvermos a nossa hereditariedade na nossa vida presente irmãos, a respeito do nosso relacionamento com Deus. Quando você fica revoltado com alguma coisa do seu passado ligado à sua herança familiar, na verdade você está criticando Deus. Você está dizendo que Deus não foi legal com você, que Deus foi malzinho com você. Isso vai afetar o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o nosso Pai Celestial. Se nós não somos capazes de honestamente aceitar, agradecer a Deus por nossa hereditariedade, nós estamos dizendo: Deus, tu cometeste um engano, tu erraste comigo. Se nós nutrimos alguma amargura em relação a Deus por causa disso, nós vamos ser incapazes de confiar plenamente em Deus e confiar totalmente a nossa vida nas mãos dEle, porque você não resolveu o problema que você tem no passado ligado à sua vida genética, à sua vida hereditária, à sua herança familiar. E aí eu me lembro de Isaías 45, 9, que todo mundo vai ler, menos a parte amarela, que são sinônimos para você entender melhor. Vamos lá? Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça, não é? Se você reclama de Deus pela sua família, pela sua herança genética, você é como um barro criticando o oleiro, aquilo que ele está fazendo na sua vida. Mas há uma terceira coisa que eu queria que nós destacássemos. Coloque em foco os aspectos positivos da sua herança familiar, do histórico da sua vida, não os negativos. Pare de focar nos aspectos negativos do seu histórico familiar. Coloque ênfase nas coisas positivas, e todos nós temos coisas positivas. Até o hino ensina, nós não cantamos ele hoje porque cantamos na quarta-feira passada. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreendo quanto Deus já fez. Talvez você não tenha tido uma família rica materialmente, mas teve uma família amorosa. E quanta gente tem família rica e não tem família amorosa? A Bíblia diz que é melhor sopa do que viver de churrasco todos os dias. Se você tem sopa com amor, meu amigo, você é abençoado. Talvez você teve uma mãe de oração que orou por você. Talvez você teve uma mãe que lhe ensinou a palavra de Deus, lhe ensinou a temer a Deus. E se você teve uma mãe que orava todos os dias por você, você é rico, meu irmão, você é rico. Talvez você não tenha tido nenhum pai crente, ele não conheceu o Evangelho, mas foi um pai honesto e trabalhador e deixou um exemplo digno de ser imitado. Olha que coisa linda, né? Talvez tenha sido um homem honrado, simples e crente,
um homem de palavra. Seu pai foi um homem de palavra, sua mãe foi uma mulher de Deus. Que herança maravilhosa. Medite nos traços positivos e nas qualidades de caráter de sua família. E certamente Deus quer incorporar esses traços à sua vida também. Quer que você incorpore isso. Seus pais trabalharam duro e modelaram isso em você e nos seus irmãos. Agradeça a Deus. Houve coisas negativas? Então, houve. E é possível que haja, nós não temos famílias perfeitas. Mas peça a Deus que lhe capacite a assimilar as lições positivas disso. Houve coisas ruins? Aprenda com essas coisas ruins e torne essas coisas ruins em coisas boas para você e para o seu lar, e para a sua vida e para os seus filhos. Haja com cautela para que essas coisas negativas que você testemunhou na vida familiar se tornem lições de vida importantes para você. Transforme o ruim em coisas boas hoje. Você já aprendeu lição, e uma lição que você não quer repetir, ou que você não deve repetir. E vá para frente, meu filho. Pense em como Deus poderá usar a sua vida para ajudar pessoas hoje que estão tendo experiências semelhantes a que você teve no passado. Talvez você encontre aí na frente na igreja um jovem, um adolescente que está passando as mesmas situações complicadas que você passou. Você é a pessoa indicada para ser bênção na vida desse jovem, desse adolescente, dessa criança. Talvez Deus tenha colocado você aqui, onde você está, justamente isso, porque você pode abençoar essa pessoa, porque você vem de uma bagagem familiar semelhante à que ela está enfrentando. Mas há uma quarta coisa: não se torne vitimista ou um poço de autopiedade, resista a isso. Ah, meu pai teve pavio curto, meu pai tinha pavio curto e eu também. E é por isso que logo nós nos estouramos. Mas o Espírito de Deus, você não é crente? Um fruto do Espírito de Deus não é longanimidade? O Espírito de Deus não dá domínio próprio, mansidão? Então peça a Deus, para Deus encher a sua vida de mansidão, e pare de dizer: não, a minha família toda tem pavio curto. Ah, minha mãe não era calma nem compreensiva. Ah, sua mãe é sua mãe, você é você, meu. Vá ser calmo e compreensivo. Peça a Deus essa bênção. Ah, minha família não foi de demonstrar muito afeto. Eu não aprendi a demonstrar afeto. Peça a Deus para que você aprenda a demonstrar afeto. E assim vamos dando sempre um monte de desculpas disponíveis para cada uma das nossas fraquezas. O problema disso é que a Bíblia não nos permite usar o passado familiar como justificativa para o nosso pecado de hoje. Vou repetir isso. A Bíblia não nos autoriza usar a nossa herança familiar para justificar o pecado de hoje. Entendeu isso? Queria que você entendesse. John White, psiquiatra inglês, conferencista internacional, ele tem muitos livros da editora Shed, Mundo Cristão, ABU. Ele diz uma frase grande, mas ele põe aspas, assim: as ciências comportamentais nos dão uma saída aparente, somos o que somos, dizem, devido ao que houve no passado, somos o produto do aprendizado, ambiente, hereditariedade, etc. Portanto, podemos legitimamente culpar os pais, irmãos, a sociedade em geral, ou até a instituição pelos nossos fracassos. A doutrina do pecado original, mal ensinada,
pode nos dar uma saída semelhante. Deixa eu caminhar para o fim, irmãos. Quando Davi, depois de ter adulterado e matado Urias, porque a morte de Urias ficou na conta de Davi, segundo o profeta Natã, tá? Ele escreve um salmo maravilhoso de confissão de pecado, Salmo 51. Na verdade, ele escreve 2 ou 3, 32 também. Mas olha o que ele diz no versículo 5 do Salmo 51. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele não está passando a culpa dos seus pecados para os seus pais, não. Ele simplesmente está constatando um fato. E você vai notar isso quando vir o tom do Salmo 51, verificando que Davi aceita a sua responsabilidade. Olha o Salmo no versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O pecado é dele, Davi. As transgressões são dele. Mas ele constata: em pecado eu nasci. Eu herdei essa natureza pecaminosa. Então, irmãos, ele aceita a sua responsabilidade pelo que ele realmente é. E como isso é difícil para nós, irmãos. Nós preferimos encontrar razões, atalhos, que tragam desculpas, diminuam nossa responsabilidade, mas o problema é que nós nunca vamos ser ajudados enquanto não reconhecermos a nossa responsabilidade com os nossos pecados. Ah, pastor, eu não posso ser responsabilizado pelo que sou, quando as outras pessoas fizeram que eu fosse assim. Imagine que você tem passado por dificuldades financeiras, luta com elas, e você decide que agora vai mudar tudo, vai se libertar disso, e você vai conseguir finalmente recursos financeiros que nunca conseguiu. E aí, você tenta novos passos na sua vida e eles não dão certo. E aí você diz assim: eu não sou assim tão capacitado, não sou tão trabalhador assim como eu pensava. E você pode dizer assim: não, olha só, a culpa não é minha, não. Se meu pai fosse mais organizado financeiramente, hoje eu não estaria nesse beco sem saída. E só que se você der esse tipo de desculpa, os seus credores, o que eles vão dizer? Vão chorar porque seu pai foi desorganizado financeiramente? É irrelevante para eles culpar seu pai. Isso pode até trazer algum alívio para o seu ego ferido, mas não vai modificar a dívida que você tem. Você precisa aceitar a sua responsabilidade e o seu débito. E você precisa encarar honestamente o fator pecado. Você precisa se desarmar, dizer: Deus, eu tenho sido uma pessoa com problemas sérios nesta área. Corra para Deus e peça a Deus para ajudá-lo a se organizar. Veja na igreja a pessoa mais organizada financeiramente que você conhece, abra o seu coração para ela e diz: você pode me ajudar? Eu sou desorganizado financeiramente, eu não consigo pagar minhas dívidas. Você pode me aconselhar? Você pode me mentorear? Você quer mudar de vida? Vai começar fazendo esforço. A Bíblia diz uma coisa maravilhosa. Olha o que ela diz nos Provérbios 28, 13. Juntos, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele perdoa pecado, mas
as consequências do seu pecado, elas virão e você terá que arcar com elas, tá? Irmãos, deixa eu terminar com uma promessa maravilhosa para nós. Paulo escrevendo aos crentes em Corinto, ele está falando que a capacidade que ele tinha não vinha dele, e ele termina dizendo assim: a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Deus pode nos ajudar nos nossos pontos fracos. Deus pode pegar os nossos pontos fracos e fazer-nos suplantar, vencer isso e nos capacitar a não pecar mais. E deixa eu citar o texto que nós mais citamos em contexto diferente. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz assim: aprendi a passar necessidade. Ele aprendeu. E aprendi a ter muito dinheiro e a ter muitos bens. Aprendi. Tudo posso. Se temos esse Deus de Paulo, você também pode aprender a deixar de dar desculpa por causa da sua família ou de um trauma do passado. Talvez pedindo ajuda, pedindo até ajuda profissional de gente para vencer traumas seus, mas pedindo a graça de Deus para você ser aquilo que Deus quer que você seja, sendo isso para a glória de Deus. Deixa eu terminar. Hoje falei de um assunto muito mais limitado, usando o livro, mas quarta-feira que vem um assunto interessantíssimo. José vai nos ensinar em como lidar com mal entendido. Quando nós somos criticados por sermos mal interpretados, quando nós somos mal compreendidos, aí a gente tem quantos mecanismos de defesa. E José passou por mal entendidos, e ele vai nos ensinar como vencer isso com a graça de Deus. Nesse bate-horário, bate-canal aqui. Venha participar conosco orando ao Senhor. Vamos orar. Vamos. Pai, obrigado porque a Tua graça nos basta, o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Obrigado porque tudo podemos, porque o Senhor nos fortalece. E obrigado, Senhor, mais do que isso, porque a nossa suficiência vem do Senhor. Então capacita-nos, Senhor. Se de alguma maneira estamos querendo desculpar-nos por causa de alguma coisa que nos aconteceu na família no passado, para não sermos aquela pessoa que o Senhor quer que sejamos, o Senhor nos perdoe e nos ajude a vencermos esse problema com a Tua graça e não pecarmos mais. Usa a nossa vida, Senhor, para que todos vejam que as marcas são marcas da Tua graça, do Teu poder, do Evangelho. O Evangelho que é o Teu poder para a salvação e para consertar toda a vida que crê em Ti. E que seja assim na nossa também, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.